A Tua palavra é a luz que ilumina os nossos caminhos. Aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Hoje, sábado, dia 14 de fevereiro, celebramos a memória de São Cirilo, monge, e São Metódio, bispo, dois irmãos que levaram a luz do Evangelho aos povos eslavos. E neste dia, a palavra de Deus vem nos trazer uma mensagem de profunda compaixão, de presença amorosa e de abundância, que nasce justamente onde parece haver só escassez. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que você está cansado. Talvez não seja um cansaço que apareça no rosto, talvez não seja um cansaço que as pessoas percebam quando te veem andando pela rua, ou quando você entra no trabalho de manhã, mas é um cansaço da alma, um cansaço que vem de dentro, que pesa nos ombros mesmo quando você está parado, que faz cada pequena tarefa parecer uma montanha impossível de escalar. Eu sei das noites em que você deitou na cama e ficou olhando para o teto, com o coração acelerado, pensando em como vai dar conta de tudo, fazendo contas na cabeça, revisando conversas difíceis, antecipando problemas que talvez nem aconteçam. Eu sei dos dias em que você acordou já esgotado, antes mesmo de começar, sentindo que dormiu, mas não descansou, que o corpo levantou, mas a alma ficou presa na cama. Eu sei das vezes em que você sorriu para todo mundo, disse que estava bem, que estava ótimo, que estava levando a vida, mas por dentro sentia um vazio que ninguém conseguia ver, um vazio que você nem sabe explicar direito. Às vezes nem é tristeza, é só um peso, uma ausência, uma sensação de que falta algo que você não consegue nomear. Eu sei do medo que você carrega, medo de não conseguir, medo de decepcionar quem você ama, medo de que as coisas nunca melhorem, medo de que esse cansaço seja permanente, de que você nunca mais vá sentir alegria de verdade, medo de continuar assim, sozinho nessa luta, fingindo que está tudo sob controle, quando na verdade você sente que está desmoronando por dentro. Eu sei das vezes em que você tentou rezar e não sentiu nada, das vezes em que você ajoelhou, fechou os olhos, começou a falar com Deus e o céu pareceu de bronze, das vezes em que você pediu ajuda e não recebeu resposta, das vezes em que você se perguntou se Deus ainda se lembra de você, se Ele ainda se importa com a sua história, se você ainda merece ser ouvido depois de tantas quedas, tantos erros, tantas promessas quebradas. Eu sei que você está cansado de tentar e não ver resultado, cansado de dar o seu melhor e parecer que nunca é suficiente, cansado de se esforçar e ver outros passando na sua frente, cansado de carregar peso demais sem ninguém para dividir, sem ninguém para entender, sem ninguém para simplesmente dizer: eu sei, eu também já me senti assim. Se esse é o seu sentimento, este Evangelho não veio por acaso. Ele veio exatamente para você, neste dia, nesta hora, neste momento da sua vida. No Evangelho de hoje, São Marcos nos conta que havia uma grande multidão seguindo Jesus há 3 dias inteiros, e eles não tinham o que comer. Tinham deixado suas casas, suas rotinas, suas seguranças para ir atrás de Jesus, e agora estavam ali no deserto, famintos, cansados, longe de tudo. E Jesus, olhando para aquela multidão exausta, disse aos seus discípulos: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Repare bem nessas palavras. Jesus não disse que povo irresponsável vieram até aqui sem trazer comida. Ele não disse, problema deles, deviam ter se preparado melhor. Ele não disse, voltem para suas casas e se virem. Ele disse, tenho compaixão. A primeira coisa que Jesus sente quando olha para você não é
julgamento, não é cobrança, não é decepção, é compaixão. Compaixão significa sofrer junto, sentir com você, carregar parte do seu peso. Quando tudo em você diz eu não aguento mais, Jesus diz eu tenho compaixão de você. Quando tudo em você diz eu falhei demais, Jesus diz eu vejo o seu cansaço e me importo. Quando tudo em você diz não há saída, Jesus diz eu sei que você veio de longe, eu conheço a sua história e não vou te deixar desmaiar pelo caminho. Essa é a imagem de Deus que o Evangelho de hoje quer gravar no seu coração. Um Deus que não espera você estar forte para se aproximar de você. Um Deus que não exige que você esteja bem arrumado, bem resolvido, bem estruturado para poder receber o seu amor. Um Deus que vem justamente quando você está fraco, faminto, perdido, esgotado. Um Deus que entra no deserto da sua vida, no lugar mais seco e mais vazio e diz: eu estou aqui, eu vim até você. Jesus disse que não queria mandá-los embora sem comer, porque muitos deles vieram de longe. Você percebe a delicadeza dessa frase? Jesus sabe de onde você veio, Ele sabe o caminho que você percorreu até chegar aqui. Ele sabe as noites sem dormir, as lágrimas escondidas, as batalhas que ninguém viu. Ele sabe das vezes em que você quase desistiu, mas continuou. Ele sabe dos sacrifícios que você fez. Ele sabe que você veio de longe e justamente por isso Ele não vai te mandar embora de mãos vazias. Quantas vezes você se sentiu invisível? Quantas vezes você pensou que ninguém realmente entendia o que você estava passando? Quantas vezes você carregou sozinho o peso que era grande demais para uma pessoa só? Quantas vezes você olhou para o lado e sentiu que todo mundo parecia estar bem menos você? Pois Jesus olha para você agora neste momento com os mesmos olhos de 2000 anos atrás e diz: eu sei, eu vejo, eu me importo. Ele não faz contabilidade das suas falhas. Ele não fica listando os seus pecados antes de decidir se vai te ajudar ou não. Ele não consulta um histórico para ver se você merece a sua graça. Ele simplesmente tem compaixão. Ele simplesmente escolhe ficar quando você está fraco, ficar quando você está confuso, ficar quando você nem consegue rezar direito, ficar quando você sente que não merece, ficar quando todo mundo foi embora, simplesmente ficar. Neste momento eu quero te fazer um convite muito especial. Se você está sendo tocado por essa palavra, se esse evangelho está falando diretamente com você, se alguma coisa dentro de você se reconheceu nessas palavras, eu te peço, ative o sininho do canal para você receber a notificação sempre que um novo vídeo for publicado. Acompanhe diariamente o Evangelho aqui conosco, porque cada dia traz uma palavra nova, uma graça nova, um encontro novo com Jesus. E mais do que isso, eu te convido a deixar seu nome ou uma intenção de oração aqui nos comentários. Pode ser só o seu primeiro nome, pode ser uma palavra que resume o que você mais precisa agora: perdão, recomeço, luz, paz, coragem, cura, força, emprego, saúde, reconciliação, libertação, esperança. Porque ninguém deveria atravessar os dias difíceis sozinho. E quando você escreve aqui, você não está escrevendo para um computador, você não está gritando para o vazio, você está sendo visto, você está sendo lembrado. E nós, como comunidade de fé, vamos rezar por você. Cada nome, cada intenção, cada pedido será levado diante de Deus. Então escreve aí, com confiança. Eu quero te contar a história de Dona Aparecida, 63 anos, moradora de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela me procurou depois de uma missa, há alguns meses, com os olhos cheios de água e a voz trêmula. Dona Aparecida perdeu o marido há 2 anos, depois de 38 anos de casamento. Seu José era pedreiro, trabalhador, acordava cedo todo dia e de repente um infarto e ele se foi. Ela me contou que nos primeiros meses depois da morte dele,
Ela ficava em casa olhando para as paredes, sem vontade de fazer nada. As filhas moravam longe, uma em São Paulo, outra em Curitiba, cada uma com sua vida, seu trabalho, seus filhos. Os netos apareciam de vez em quando no Natal, no aniversário, mas a maior parte do tempo ela estava sozinha numa casa que agora parecia grande demais, silenciosa demais, vazia demais. Ela me disse assim com a voz quebrando: Padre, teve dias que eu acordava e perguntava para Deus por que Ele ainda me deixava aqui. Eu não via mais sentido em nada. Tudo que eu fazia com José: cozinhar, ir na missa, assistir televisão. E agora eu estava fazendo tudo sozinha e tudo tinha gosto de nada. Mas Dona Aparecida não parou de ir à missa, mesmo sem vontade, mesmo chorando no caminho, mesmo sentindo que Deus estava em silêncio, mesmo achando que as orações batiam no teto e voltavam, ela ia. Não porque tivesse certeza de que ia adiantar, mas porque era a única coisa que ela ainda sabia fazer. E um dia, uma vizinha que ela mal conhecia, Dona Marlene, bateu na porta dela com um prato de comida. Só isso. Um prato de arroz com feijão, um pedaço de carne, salada. E a frase: pensei em você hoje, nada mais. Dona Aparecida me disse: Padre, naquele dia eu entendi que Deus não tinha me abandonado. Ele estava me alimentando através daquela vizinha. Ele estava me dizendo que ainda se lembrava de mim, que ainda cuidava de mim através de um prato de comida. E ela me contou que a partir dali, aos poucos, ela começou a fazer a mesma coisa. Começou a cozinhar para os outros, começou a levar marmita para o seu Antônio, viúvo também, que mora no fim da rua. Começou a visitar os doentes da comunidade. Começou a perceber que mesmo ferida, mesmo ainda com saudade, mesmo ainda chorando às vezes, ela ainda tinha algo para oferecer. Ela me disse uma frase que eu nunca vou esquecer: eu achava que precisava estar curada para ajudar os outros, mas Deus me mostrou que a gente ajuda justamente no meio da nossa dor, porque quem está na dor entende quem está na dor. Essa mulher não falou de milagres espetaculares, não falou de visões ou aparições, falou de um prato de comida entregue com carinho, falou de presença, falou de compaixão simples. No Evangelho, os discípulos olham para a situação e dizem: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Eles olham para o problema e veem só impossibilidade. 4.000 pessoas, deserto, nada de comida, nenhuma solução à vista. Jesus olha para o mesmo problema e faz uma pergunta diferente: quantos pães tendes? Repare bem, ele não pergunta: quantos pães vocês gostariam de ter? Ele não pergunta quantos pães seriam necessários para resolver isso. Ele pergunta: o que vocês têm? O que vocês podem me oferecer agora com o que vocês têm? E eles respondem: 7 pães e alguns peixinhos. Era quase nada, era ridículo diante da necessidade. 4.000 pessoas famintas e 7 pães miseráveis, alguns peixinhos pequenos. Matematicamente era absurdo, humanamente era impossível, mas nas mãos de Jesus era o suficiente. Jesus pegou aqueles 7 pães, deu graças, partiu e começou a distribuir. E todos comeram, e todos ficaram satisfeitos, e ainda sobraram 7 cestos cheios de pedaços. Mais sobrou do que tinha no começo. Você entendeu o que aconteceu? Jesus não esperou que eles tivessem o suficiente para começar a agir. Ele pegou o pouco que eles tinham, o quase nada que eles ofereceram, e multiplicou. Talvez você esteja olhando para a sua vida agora e pensando: eu não tenho nada para oferecer, eu estou esgotado, eu estou vazio, eu não tenho força, não tenho fé, não tenho esperança, eu não tenho nada de valor para colocar nas mãos de Deus. E Jesus te pergunta: o que você tem? Talvez você só tenha um fio de vontade de continuar, talvez você só tenha
uma oração sussurrada no escuro. Talvez você só tenha a decisão de levantar da cama mais um dia. Talvez você só tenha esse momento agora, ouvindo essa palavra, mesmo sem saber se acredita em tudo isso. Isso é suficiente. Receber é um gesto simples, meu irmão, minha irmã. Não exige força, não exige mérito, não exige preparo especial. É só dizer: entra, Senhor, entra na minha vida, mesmo que eu não esteja pronto. Entra no meu cansaço, mesmo que eu não tenha nada bonito para te oferecer. Entra no meu medo, mesmo que eu não consiga parar de tremer. Entra nas minhas dúvidas, mesmo que eu não consiga acreditar como eu gostaria. O Evangelho diz que todos comeram e ficaram satisfeitos. E eles não comeram porque mereciam. Eles não comeram porque tinham feito algo de especial. Eles comeram porque Jesus teve compaixão. O começo não veio deles, o começo veio de Jesus. A multiplicação não veio do esforço humano, veio da graça. E é assim que funciona com você também. Você não precisa ser forte para Deus agir, você só precisa deixar Ele entrar. Existe uma expressão muito bonita que aparece no Evangelho de João, no prólogo, que diz que de Jesus nós recebemos graça sobre graça. O que isso significa? Significa que Deus não te dá uma graça e depois para. Ele não te ajuda uma vez e depois some. Ele te dá graça sobre graça, bênção sobre bênção, misericórdia sobre misericórdia, continuamente, incessantemente, mesmo quando você não percebe. Talvez você olhe para trás e pense que os últimos tempos foram só de sofrimento, só de dificuldade, só de luta. Mas eu te pergunto, você está vivo, não está? Você está aqui ouvindo essa palavra, não está? Você atravessou dias que pareciam impossíveis, noites que pareciam intermináveis, e mesmo assim, de alguma forma você chegou até aqui. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu. Talvez aquela ligação de um amigo no momento certo tenha sido graça. Talvez aquele abraço inesperado tenha sido graça. Talvez aquele dia em que você acordou um pouco menos pesado, um pouco mais leve, tenha sido graça. Talvez aquele momento em que você conseguiu respirar fundo e seguir em frente, quando tudo dizia para desistir, tenha sido graça. Não foi uma graça barulhenta, não foi uma graça de fogos de artifício. Foi uma graça silenciosa, discreta, quase invisível, que sustentou você quando suas pernas queriam ceder, que te segurou quando você achava que ia cair. Graça sobre graça. Mesmo quando você não vê, Deus continua dando. Mesmo quando você não sente, Deus continua sustentando. Mesmo quando você acha que está sozinho no escuro, Deus continua presente, como uma luz suave que não se apaga. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Onde você estiver, agora, seja em casa, no ônibus, no trabalho, na rua, eu quero que você pare um instante. Respira fundo, feche os olhos se puder e faz uma oração curtinha, com suas próprias palavras, do jeito que sair, ou com as minhas palavras se preferir. Você não precisa prometer grandes coisas. Você não precisa fazer planos ambiciosos para o futuro. Você não precisa se comprometer com mudanças impossíveis. Você não precisa prometer que nunca mais vai errar. Só diz do fundo do coração: Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra na minha solidão, entra nas minhas dúvidas, entra nas minhas feridas. Entra nas minhas noites sem sono, entra nos meus dias difíceis. Eu não tenho muito para te oferecer, só tenho esses 7 pães pobres da minha vida, esses peixinhos miseráveis da minha fé fraca, mas eu coloco nas tuas mãos. Multiplica o que eu tenho, transforma o que eu sou, me alimenta com a tua presença, me sustenta com a tua graça. Isso já é oração, isso já é fé. Você não precisa sentir nada extraordinário, você não precisa ter uma experiência mística,
Você não precisa ter certeza absoluta de que Deus ouviu, basta confiar. E eu quero que você saiba, não importa se você escreveu nos comentários ou se ficou em silêncio, não importa se você está chorando agora ou se está em paz, não importa se você acredita com toda a força ou se está cheio de dúvidas, Deus te vê, Deus te conhece pelo nome. E Deus tem compaixão de você, assim como teve compaixão daquela multidão há 2000 anos, no meio do deserto. Antes de terminar, eu preciso te dizer algo importante, e eu quero que você guarde isso no coração. Não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. Ninguém consegue dar mais do que tem. Se você errou, tudo bem. Se você caiu, tudo bem. Se você não foi perfeito, se você falhou, se você decepcionou a si mesmo, tudo bem. Ninguém é perfeito. Jesus não veio para os perfeitos. Ele veio para os cansados, para os fracos, para os perdidos, para os famintos. Ele veio para a gente como eu e como você. Ele não espera a perfeição de você, Ele espera só que você deixe Ele entrar, e Ele vai fazer o resto, assim como fez com aqueles 7 pães, assim como fez com aqueles poucos peixinhos, assim como faz todo dia na vida de milhões de pessoas que confiam nele. O Evangelho de hoje nos ensina que Jesus tem compaixão dos cansados, que Jesus alimenta quem não tem mais forças, que Jesus multiplica o pouco que a gente oferece, e que ninguém, absolutamente ninguém, que se aproxima dele, volta para casa de mãos vazias. Agora eu te peço de coração, deixa aqui nos comentários o seu nome e uma intenção de oração para esse tempo que está por vir. Paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, cura, esperança, libertação, fé, amor. O que você precisar, o que estiver no seu coração, escreve aí, sem vergonha, sem medo, e nós vamos rezar juntos, como uma família que caminha junta, mesmo sem se conhecer pessoalmente, mesmo estando espalhados por todo o Brasil e pelo mundo, porque é isso que a gente é, uma comunidade de fé, unida pela mesma esperança, pelo mesmo Deus, pelo mesmo amor que não nos abandona. Amanhã estaremos juntos novamente. O Evangelho de cada dia é um novo encontro com Jesus, uma nova oportunidade de recomeçar, uma nova graça sobre graça. Nós te esperamos amanhã. E mais do que isso, Deus te espera com a mesma compaixão, com a mesma ternura, com o mesmo amor, com os mesmos braços abertos, que alimentaram 4.000 pessoas num deserto com apenas 7 pães e alguns peixinhos. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém.